meninos, para trazer informações do Verdão. Boa noite, seja bem-vindo à Troca. Boa noite, Karine. Um abraço para você, para o Pet, para o Rafa, para todo mundo ligado no programa. O Palmeiras chega numa situação muito confortável para esse jogo, depois da vitória por 3-1 lá no Equador. E se naquele jogo, na semana passada, o time teve muitos problemas com relação à Covid, eu lembro até de eu entrar aqui no Troca para falar sobre uma chegada conturbada do time no Equador por conta de testes na pista do aeroporto, enfim. A situação do técnico Abel Ferreira é muito mais tranquila agora. Ele tem 11 reforços com relação ao time que jogou lá no Equador para agora. E tem volta de vários jogadores importantes, como o Vinha, como o Luan, o Rafael Veiga, que é um dos destaques do time, e o William. Então, o Palmeiras vem numa caminhada tranquila na Libertadores, venceu esse primeiro jogo por 3-1, e agora o Abel Ferreira tem muitos jogadores à disposição, tem um elenco praticamente inteiro à disposição. Nesse momento são só 2 problemas de Covid, além dos lesionados, é claro, Felipe Melo, Wesley, Luiz Adriano. Mas com relação à Covid, a situação é muito mais tranquila, com só o Marcos Rocha e o Renan. Então, ele tem opções de sobra para montar o time amanhã para esse jogo contra o Delfim. Vamos colocar então a provável escalação na tela? E aí você vai trazendo mais informações para a gente? Pode ser, Crepaldi? Vamos lá. O Everton continua como goleiro titular, sem o Marcos Rocha, o Gabriel Menino joga na direita. Luan e Gustavo Gomes na zaga, Matias Vinha voltando. Aí no meio, Danilo ou Patrick de Paula naquela posição ali do primeiro volante, Zé Rafael e Rafael Veiga. Aí se o Lucas Lima jogar também, joga um pouquinho mais recuado. Ou o William, que jogaria mais avançado, mais como um centroavante. E Gabriel Veron e Rony. É uma escalação provável, tem opções que o Abel Ferreira pode utilizar no time, como o Gustavo Scarpa, que jogou aberto pelo lado no fim de semana. Tem outras possibilidades no time, mas ele tem opções agora para mudar o Palmeiras da maneira que ele deseja. O Rony, por exemplo, fez um bom trabalho jogando mais avançado, quase como um centroavante. Acho que até o Rafa e o Pet podem falar mais sobre isso. Aí amanhã o Abel tem essa opção. Ou ele coloca o William um pouco mais como centroavante e abre o Rony, ou ele mantém o Rony nessa função que ele tem desempenhado muito bem. Então tem muita alternativa o Abel para esse jogo contra o Delfim. Que momento, hein, Rafa? Alternativas, porque depois da situação que passou com vários desfalques, agora pelo menos respira um pouco mais aliviado. O Palmeiras que já encaminhou no primeiro jogo muito bem a sua classificação. Sim, e vivia esse momento das ausências, né? E de um grupo bem enxuto e conseguiu um ótimo resultado. A gente falava no momento do sorteio, citou essa questão na eliminação do Atlético, Palmeiras com um caminho mais acessível. É claro que você precisa comprovar no campo, mas isso ficou um tanto claro no primeiro jogo, contra uma equipe com pouca experiência na competição, que se classificou ali na Bacia das Almas, enfim, não jogando tanta bola dentro do seu próprio grupo para bater a pontuação, e foi baixa para passar de fase. E o Palmeiras, mesmo com os desfalques, mesmo fora de casa, foi extremamente superior. E essa é a tendência para a partida de volta. É uma equipe em crescimento, que vai tendo essas boas notícias, claro, do retorno de boa parte do seu grupo de jogadores, e que tem um trabalho promissor, né? Também muito no princípio, que pode passar por certas oscilações, mas que mostra um norte, que mostra uma base, um embasamento bem interessante. É ver a sequência da temporada, né? É um brasileiro muito aberto na parte de cima da tabela, a questão do acúmulo de competições, por mais que tenha um bom grupo de jogadores, é um ano que vai cobrar muito essa conta também, nesse sentido, até porque fatalmente há um desequilíbrio nessa preparação dos atletas pelo período ausente dos que foram contaminados pela Covid, por outras questões de lesão, pela paralisação ali atrás, antes da retomada do calendário brasileiro. Tudo isso também tem um preço. Então, o Palmeiras se busca esse trabalho, né, de supremacia, de se afirmar dentro do cenário nacional e do continente. Ele vai encarar essas questões que a gente falava, por exemplo, do que é a realidade do Flamengo na temporada. Mas de bom é o trabalho, né? O que já foi a transição do Cebola, é verdade, mas um trabalho ainda mais arejado, né? É um Palmeiras que já mostra ideias mais claras para atacar, para ter que construir contra um adversário posicionado para se defender, para se fechar. Isso foi visto no jogo contra o Atlético. O acidente no percalço, né? O percalço no caminho, a derrota para o Goiás. A gente está vendo aí a pancada de fora, num jogo onde também convivia com essas muitas ausências, né? Mas foi bem contra o Ceará na Copa do Brasil, foi bem contra o Delfim na partida de ida, deve se afirmar e confirmar classificação, e a tendência é de crescimento, né? O que é mais importante nesse momento da temporada, onde tudo vai afunilar, é um Palmeiras há muito tempo já sem saber o que é a derrota,
e jogando um ótimo futebol nesse momento, porque é a possibilidade, né, das principais equipes no Brasil pensando em desempenho. Pet, Karine. nesse primeiro jogo que a gente tá... Opa, fala, Fabrício. Não, desculpa te interromper, é só para Tem complementar problema isso que o não, Rafa aqui é falou conversa mesmo, é isso aí. Conversa é assim, né? Só para não perder o gancho que ele falou desse afunilamento da temporada, o Palmeiras entra agora no mês de dezembro com várias decisões a fazer. Então ele tem esse primeiro jogo agora contra o Delfim, é o primeiro jogo do mês, o segundo da eliminatória. E aí, se passar, já tem mais 2 jogos das quartas de final da Libertadores nesse mês. No final do mês, os 2 jogos semifinais da Copa do Brasil contra o América Mineiro. E, além disso, tem mais 4 jogos no Brasileirão, sendo 2 deles contra Santos e Inter, que são adversários diretos na disputa ali pelas primeiras posições. Então, são 9 jogos programados para esse mês, contando com uma classificação amanhã, que fazem o Palmeiras ter um mês bem decisivo. E aí é o que o Rafa falou, é o afunilamento, é a hora de mexer o elenco. E aí agora o Abel está voltando a ter as opções justamente nesse momento mais decisivo da temporada. Pet, se no primeiro jogo foi 3-1 para o Palmeiras não teve tanta dificuldade, a gente viu isso no jogo contra o Delfim. Agora que está respirando, que tem reforços, que tem mais opções, fica mais fácil ainda, né? Sim, Karine, fica fácil. Acho que o Palmeiras muito superior do Delfim. No primeiro jogo já mostrou isso muito. Acho que esse jogo, acho que eu tenho que pensar o seguinte, jogar, preparando o jogo fim de semana clássico contra Santos, porque ele tem jogo muito importante contra Santos, fora de casa. Porque os dois têm 37 pontos no Brasileirão e jogo se torna muito importante na busca da Libertadores, busca do título e pretensões de cada um no campeonato. Acho que, olhando esse jogo, ele pode escolher o time que tem força, que está preparado, não cansar os jogadores, fazer mudanças durante o jogo e ir preparando o time para um clássico é muito mais importante. Porque acho que qualquer jogadores que entrarem contra o Delfim vão conseguir ganhar o jogo sem muita dificuldade. Crepaldi, muito obrigada pela tua participação aqui no Troca de Passes, pela presença virtual, né? Hoje eu tô aqui, ó, de dona da bancada. Isso não vai durar muito, não. Daqui a pouco eles voltam. Um beijo grande para você e bom trabalho, que amanhã você deve trabalhar bastante. Boa noite. Sim, obrigado, Karine. Até a próxima. Um abraço a todos. Beijo. Beijo grande. É...